São os arquivos que todos querem ver. Neles estão nomes das pessoas mais poderosas do mundo, incluindo CEOs, políticos e a elite de Hollywood. Mas um nome abalou toda uma monarquia, deixando todos perguntando: isso pode significar o fim de uma instituição britânica? Eu sou Josh. No episódio de hoje do The Infographics Show, revelamos como os arquivos de Epstein destruíram um membro da realeza. Em outubro de 2025, pressionado por seus vínculos com Jeffrey Epstein, o príncipe Andrew abriu mão de seus títulos e honrarias reais. Ele disse que era para não distrair a família real, mas qualquer esperança de que seus problemas tinham acabado não durou. Menos de 15 dias depois, o rei Charles anunciou que Andrew perderia todas as honrarias reais restantes, incluindo o título de príncipe, que ele detinha desde o nascimento. Agora, ele seria Andrew Mountbatten Windsor. Também teve que deixar o contrato de locação da mansão em Windsor, onde morou por mais de 20 anos. Em 2 de fevereiro de 2026, o governo dos Estados Unidos divulgou mais 3 milhões de documentos. Foi o maior lote já liberado, e o ex-príncipe novamente teve grande destaque. E-mails mostraram que Andrew convidou Epstein ao Palácio de Buckingham em setembro de 2010. Outra mensagem de fevereiro de 2011 mostrou Andrew tranquilizando o criminoso sexual condenado. "Estamos juntos nessa, vamos brincar mais um pouco." Isso ocorreu após ele declarar publicamente que rompeu contato em dezembro de 2010. Depois surgiram imagens de Andrew ajoelhado sobre uma jovem no chão, aumentando as dúvidas sobre o que ocorria. As acusações de uma vítima não identificada afirmam que Andrew foi cúmplice de tortura e assassinato, sendo tão chocantes que foram em grande parte ignoradas pela mídia. Mas não foi isso que causou sua queda. Um detalhe chamou a atenção dos investigadores, levando a polícia do Vale do Tâmisa a anunciar a investigação. E o que restava da reputação de Andrew estava prestes a ser destruído. As consequências reais quando o rei Charles tirou os títulos de Andrew. Meses antes, ele descartou a necessidade de censurar o irmão, mas agora foi diferente. A mensagem do Palácio de Buckingham foi bem mais forte. Em comunicado, a Casa Real afirmou que o rei demonstrou grande preocupação com as constantes acusações sobre a conduta de Mountbatten Windsor. Apenas 10 dias depois, em 19 de fevereiro, a polícia agiu. A polícia do Vale do Tâmisa invadiu a nova casa de Andrew em Sandringham e o levou sob custódia. Os policiais realizaram buscas lá e em outras 2 propriedades ligadas a ele, em Berkshire e Norfolk. O motivo: suspeita de má conduta em cargo público. Andrew foi preso em seu 66º aniversário exatamente 666 dias depois. Um cavalo branco manchado de sangue se soltou de uma procissão real e disparou pelas ruas de Londres. Alguns cantos da internet chamam isso de presságio. Vamos deixar você decidir. Para saber mais sobre o submundo de Andrew e Epstein, curta, compartilhe e se inscreva. Temos muitos vídeos aprofundando esse tema. Após quase 12 horas detido, ele foi liberado sob investigação, sem acusação formal. Porém, ainda enfrenta problemas, pois a investigação segue, com o rei Charles comentando: "Deixe-me esclarecer que a lei deve seguir seu curso." É um exemplo claro do famoso sangue frio britânico diante da adversidade. Para a família real, isso é um desastre sem precedentes. Como disse Juliet Ryden, comentarista da realeza do canal australiano ABC, a prisão foi um divisor de águas na história da monarquia. Vivemos algo inédito, pois nunca um membro sênior da realeza foi preso na história moderna. A última vez que um membro da realeza viu o interior de uma cela foi em 1649, quando Carlos I foi julgado, condenado e executado por alta traição. Então, do que exatamente Mountbatten Windsor é suspeito? Pelo menos 9 forças policiais do Reino Unido confirmaram que estão investigando denúncias que ligam o ex-príncipe a Epstein. Os últimos arquivos do governo dos Estados Unidos sobre Epstein indicam algo ainda mais grave. Enquanto era enviado comercial do Reino Unido, Andrew teria compartilhado documentos e informações confidenciais com Epstein. O ex-duque de York ocupou esse cargo entre 2001 e 2011. Nessa função, ele tinha acesso privilegiado a contatos importantes do governo e do setor empresarial em todo o mundo. E, segundo e-mails, ele tinha o maior prazer em compartilhar os resultados desses contatos com Epstein. Em 7 de outubro de 2010, Andrew enviou a Epstein detalhes de suas próximas viagens como enviado comercial para Singapura, Vietnã, China e Hong Kong, onde foi acompanhado por associados de negócios de Epstein. Após a viagem, em 30 de novembro, Andrew teria enviado relatórios oficiais das visitas para Epstein logo após recebê-los de seu então assistente especial, Amit Patel. E isso é só a ponta do iceberg.
Em 2019, em uma entrevista polêmica à BBC, Andrew disse que viu Epstein pela última vez em Nova York, no início de dezembro de 2010, para encerrar a amizade. Poucas semanas depois, na véspera de Natal, ele teria enviado um e-mail para Epstein, briefing confidencial sobre oportunidades de investimento em Helmand, Afeganistão, região sob supervisão das forças britânicas e financiamento do governo do Reino Unido na época. Em 9 de fevereiro de 2011, Andrew sugeriu por e-mail que Epstein investisse em uma empresa de private equity que visitou na semana anterior. Andrew também aparentemente se esforçou para promover os negócios do polêmico empresário David Rowland para Epstein. O banco privado de Rowland, o Bank Haviland, também teve problemas com os reguladores em Londres e Luxemburgo. Em 2024, o Banco Central Europeu retirou a licença bancária, decisão da qual o banco recorre atualmente. Em maio de 2010, Andrew escreveu a Epstein: "Saiba que estive com David Rowland, meu homem de confiança para finanças, que você conhece há tempos." Um e-mail de outubro de 2010 indica que Andrew queria que um contato de Epstein investisse no negócio de Rowland. Ele está buscando pessoas de alto patrimônio. Talvez esse seja um caminho para seu chinês indeciso. Em 2011, um e-mail enviado a Epstein relatou que Andrew estava sob escrutínio por negociar com Azerbaijão e Turcomenistão, mas com aprovação do governo. Ele conta com total apoio da mãe e, como veremos, as evidências contra ele não param aí. Evidências indicam que Andrew pode ter usado seu cargo de enviado comercial do Reino Unido para se enriquecer e traficar influência para Epstein e seu suspeito homem de confiança nas finanças. O problema para Mountbatten Windsor é que isso ocorreu após Epstein ser condenado como agressor sexual e provavelmente é ilegal segundo a lei britânica. Os enviados comerciais do Reino Unido não são funcionários públicos, mas têm responsabilidades sérias. Eles devem manter qualquer informação que recebam em sigilo, mesmo quando sua função chega ao fim. As leis de segredos oficiais de 1911 e 1989 ainda se aplicam. O dever de confidencialidade não inclui enviar por e-mail relatórios oficiais de negociações confidenciais do governo britânico para Epstein minutos após recebê-los. Mas Andrew não é o único britânico influente pressionado pelos arquivos de Epstein. Outros também estão sendo cercados. O alcance de Epstein. Lord Peter Mandelson, influente no governo britânico e no Partido Trabalhista por décadas, foi obrigado a renunciar como embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos e a sair do Partido Trabalhista. Por quê? Arquivos de Epstein mostraram que ele repassou informações confidenciais do governo ao criminoso sexual condenado. Os e-mails são da época em que Mandelson ocupava altos cargos sob Tony Blair e Gordon Brown. Eles mostraram que ele informou Epstein sobre mudança nas regras fiscais, venda de ativos do governo na crise financeira do Reino Unido e resgate da economia grega pela União Europeia. Epstein também enviou dinheiro ao marido de Mandelson, Reonaldo Ávila da Silva. A Polícia Metropolitana de Londres informou que investiga Mandelson devido aos e-mails. Como Andrew, Mandelson nega ilegalidades e diz que o marido aceitar dinheiro de Epstein foi uma falha de julgamento coletivo. Mas as revelações causaram um choque na política britânica. O primeiro-ministro Sir Keir Starmer enfrenta intenso escrutínio sobre se sabia do relacionamento de Mandelson com Epstein ao nomeá-lo embaixador nos Estados Unidos. Alguns sugerem que a crise e a queda de confiança no governo podem ser o golpe final no regime já abalado. Morgan McSweeney, chefe de gabinete, já renunciou após a nomeação de Mandelson. Se as acusações forem comprovadas, Mandelson e Andrew podem ser condenados à prisão, até perpétua. No caso de Andrew, o problema pode alcançar o topo da hierarquia. Segundo Andrew Lowney, renomado estudioso da realeza, o escândalo pode até encerrar o reinado do rei Charles III. A questão é se o rei sabia das indiscrições de Andrew e fez vista grossa. Se a família real sabia disso e não lidou com Andrew, então a crise não é apenas sobre Andrew, é sobre o próprio rei, disse Lowney à ABC News. Se comprovarem que o rei tolerou as ações ilegais de Andrew, o escândalo pode lhe custar o trono. E se você achou escandaloso um príncipe ser preso, imagine a polícia vindo atrás do rei. Segundo o Dr. Jonathan Rogers, especialista em justiça criminal da Universidade de Cambridge, é improvável que qualquer um deles fique muito tempo preso. Se condenado, segundo Rogers, os promotores precisariam provar 4 pontos para garantir a condenação. Primeiro, que o réu ocupava um cargo público. Segundo, que ele intencionalmente negligenciou ou abusou do cargo. Terceiro, que isso foi grave o suficiente para violar a confiança pública. E quarto, não haveria defesa específica para suas ações.
Rogers acredita que o desfecho mais provável seria brando. Acredito que alguém condenado por delitos semelhantes normalmente esperaria até 2 ou 3 anos de prisão, disse ele à ABC. Claro, esse caso lidaria apenas com o lado da negligência de deveres da saga de Andrew e Epstein, deixando as alegações muito mais sórdidas sem resolução. Como alguns sugeriram, o caso de má conduta pública seria uma maneira conveniente de varrer essas questões para debaixo do tapete. Para o Palácio de Buckingham, é compreensível que Charles, Andrew e o resto do clã real queiram enterrar essas alegações. As suspeitas têm rondado o ex-príncipe há quase 2 décadas, o passado controverso de André. Em 11 de fevereiro de 2011, o New York Post publicou uma foto de capa de André e Epstein caminhando juntos no Central Park, em Nova York. Randy Andy com o tarado sexual de Nova York, príncipe e pervertido, dizia a manchete. Tirada em dezembro de 2010, a foto foi a primeira ligação pública entre os dois. Lembre-se, André disse na entrevista à BBC em 2019 que viajou a Nova York só para encerrar seus laços com Epstein, pois achava mais honroso terminar pessoalmente. A viagem ocorreu logo após Epstein ser solto, após ser condenado por aliciar uma menor para prostituição. No entanto, se essa afirmação for verdadeira, Epstein parece ter recebido a notícia particularmente bem. Em vez de riscar André da sua lista de cartões de Natal, ele lhe ofereceu um banquete luxuoso. Mais tarde, André disse que foi só um pequeno jantar. Éramos 8 ou 10, acho. Como mostram os e-mails, a lista de convidados incluía celebridades como Woody Allen e sua esposa Sun Yi, os apresentadores de TV Katie Couric e George Stephanopoulos, a comediante Chelsea Handler e o apresentador Charlie Rose. Peggy Siegel, assessora de imprensa de entretenimento dos Estados Unidos, enviou e-mail a Epstein na manhã seguinte dizendo que a noite foi sensacional. Por acordo mútuo, durante a caminhada no parque, decidimos cortar relações e fui embora. Até hoje nunca tive contato com ele, afirmou Andrew ao Newsnight. Após a viagem, uma conta atribuída a Andrew enviou um e-mail a Epstein. Foi ótimo passar um tempo com minha família nos Estados Unidos, ansioso para reencontrá-los em breve. Vou te ligar amanhã, pois estou levando a família para Sandringham. Durante o dia, enquanto o ano acabava, Andrew mandou outra mensagem desejando a você um ótimo Natal e uma entrada incrível em 2011. Talvez a realeza termine relações de modo diferente, mas esses e-mails não mostram que Andrew se afastou de Epstein, certo? Para piorar ainda mais, alguns dias após a publicação da foto do passeio no parque, uma segunda foto, agora notória, de Andrew de 2001, foi publicada pelo jornal britânico Daily Mail. A imagem mostra ele com o braço na cintura de Virginia Giuffre, então com 17 anos e o braço direito de Epstein, Ghislaine Maxwell, sorrindo ao fundo. A foto gerou muitas controvérsias para Andrew, que em julho de 2011 teve que deixar o cargo de enviado comercial do Reino Unido. A rainha Elizabeth II, mais tolerante com as polêmicas de Andrew que o rei Charles, disse que ele continuaria fazendo viagens oficiais ao exterior como membro da família real. Mas os problemas de Andrew estavam longe de acabar. Em janeiro de 2015, Giuffre afirmou que Epstein a traficou para Andrew para fins sexuais várias vezes, quando ela tinha 17 anos, mas Giuffre não foi a única a relatar abuso sexual e situações piores por Andrew. Outra pessoa também o acusou de cumplicidade em tortura e assassinato. Recentemente, outra história sórdida veio à tona com a divulgação de novos arquivos do governo dos Estados Unidos. Em 2020, uma mulher britânica contou ao FBI que havia sido traficada para Andrew pelo próprio pai em meados dos anos 90. Ela diz ter sido levada a festas em uma estufa em Thorpe, onde o príncipe Andrew a atropelou, causando lesões graves na costela, quadril e perna que geraram uma infecção. De acordo com o relatório do FBI, ela afirma ter acordado com Andrew a agredindo na mesma propriedade. Depois, Maxwell teria dado choques elétricos enquanto homens como Andrew observavam. Ela afirma, Maxwell a agrediu com uma vassoura quebrando seu nariz. Além disso, ela afirma que Epstein a abusou em uma mansão em Palm Beach. Resta saber se alguma dessas vítimas levará suas denúncias a um tribunal, como Giuffre fez. As consequências do caso Giuffre foram dramáticas para Andrew, a vítima. Após as alegações originais de Giuffre contra Mountbatten Windsor em 2015, a Polícia Metropolitana de Londres revisou suas denúncias, mas não levou o caso adiante. Andrew provavelmente esperava que a longa lista de acusações eventualmente desaparecesse. Ele não poderia estar mais enganado. Em julho de 2019, Epstein foi preso pela segunda vez sob acusações de tráfico sexual, acusado de abusar de dezenas de jovens mulheres. Os holofotes voltaram para seus associados.
como o ex-duque de York, o que pode ter influenciado o próximo capítulo de sua história. Epstein foi encontrado morto em sua cela em agosto daquele ano, após suposto enforcamento. Porém, o intenso escrutínio sobre seus associados não acabou com sua morte, e até aumentou. Em novembro de 2019, Andrew concordou em conceder aquela infame entrevista à BBC e foi obrigado a se afastar das funções públicas após a reação negativa. Em janeiro de 2020, o procurador dos Estados Unidos, Jeffrey Berman, afirmou que o então príncipe não colaborou com a investigação do FBI sobre Epstein. Isso apesar de ele ter prometido anteriormente ajudar no que pudesse. Os advogados do ex-príncipe negaram as alegações, sugerindo que o Departamento de Justiça, ou DOJ, estava buscando publicidade. Em vez de o DOJ aceitar a ajuda do Duque, o Duque de York ofereceu sua assistência como testemunha ao DOJ pelo menos 3 vezes este ano, dizia o comunicado. O DOJ discordou e pediu formalmente ao Reino Unido, em julho, que facilitasse uma entrevista com Mountbatten Windsor na investigação sobre Epstein, mas isso não ocorreu. Mesmo assim, Andrew foi parar no banco dos réus. Em agosto de 2021, Giuffre o processou nos Estados Unidos por agressão sexual sob a Lei de Vítimas Infantis. "Estou responsabilizando o príncipe Andrew pelo que fez comigo", afirmou. Acrescentou que ricos e poderosos também devem responder por seus atos. Ela afirmou que conheceu o ex-duque enquanto viajava com Epstein entre 2000 e 2002. Os advogados disseram que ela estava disponível para Epstein para fins sexuais e foi cedida a outros homens poderosos, incluindo o ex-príncipe. Giuffre alegou que Andrew a forçou a ter relações sexuais com ele na casa de Maxwell em Londres e a abusou. Nas propriedades de Epstein em Manhattan e em Little St. James, chamada Ilha de Epstein. No último caso, Giuffre afirmou ter participado de uma orgia repugnante com Andrew, Epstein e várias garotas. Andrew negou repetidamente as acusações, e a Polícia Metropolitana teria reexaminado o caso. No entanto, anunciaram em outubro que não encontraram evidências suficientes para abrir uma investigação criminal. Em janeiro de 2022, a equipe jurídica de Andrew tentou arquivar o caso antes, mas o tribunal recusou e permitiu que depoimentos e coleta de provas continuassem. Apenas um mês depois, um acordo foi alcançado, evitando o que poderia ter sido um julgamento extremamente constrangedor. Apesar de não admitir as acusações de Giuffre, o ex-duque reconheceu que ela foi vítima de abuso sexual. O valor do acordo não foi divulgado, mas especialistas estimam que pode passar de 10 milhões de dólares. A origem dos fundos não é clara, mas rumores dizem que a rainha financiou parte deles. Mas será que a justiça foi realmente feita? Em março de 2025, Giuffre revelou no Instagram que sofreu um acidente de ônibus e tinha apenas 4 dias de vida. Após receber diagnóstico de insuficiência renal, ela foi encontrada morta em casa em 25 de abril de 2025, em Nirgab, oeste da Austrália. O escândalo de Epstein, o acidente de ônibus, a possível insuficiência renal, disputa de custódia com o marido e uma ordem de restrição foram apontados como causas de seu estado emocional. No entanto, nem todos acreditavam na história. Giuffre havia declarado em uma postagem nas redes sociais em 2019 que estava tornando, abre aspas, de conhecimento público que ela estava com boa saúde mental. O pai dela, Sky Roberts, rejeitou publicamente a narrativa de autolesão, afirmando que não havia nenhuma possibilidade de que ela tivesse feito isso e alegando que alguém a prejudicou. Ele destacou sua força, afirmando que ela tinha muitos motivos para viver. Apesar da falta de provas de crime, seguem os pedidos por investigação completa e transparente. A pressão sobre Andrew cresce diariamente, com as consequências dos arquivos Epstein sendo um presente que nunca acaba. No final de fevereiro de 2026, o ex-primeiro-ministro Gordon Brown exigiu investigação policial sobre o possível uso de voos militares financiados pelos contribuintes e bases da Força Aérea Real por Andrew para se encontrar com Epstein. O ex-príncipe, chamado Air Miles Andy, é suspeito de usar voos fretados da Força Aérea Real para fins pessoais, incluindo possíveis encontros com Epstein, alegando funções de enviado comercial. Em dezembro de 2000, o jato Gulfstream de Epstein pousou na Força Aérea Real Marham, após o que Andrew o recebeu em Sandringham, a apenas 32 quilômetros de distância, segundo arquivos de Epstein. Maxwell repassou ao Epstein a pergunta de um repórter do Telegraph sobre o incidente, dizendo: "Isso é verdade, e você deve dizer isso." Epstein respondeu: "Falei com Larry, o piloto. É verdade." A BBC revelou posteriormente que Andrew também gastou dinheiro dos contribuintes britânicos com massagens.
A reportagem mostrou que funcionários públicos aposentados ficaram chocados com os gastos extravagantes de Andrew como enviado comercial, incluindo massagens, mas também com despesas de viagem e quartos de hotel considerados desnecessários para sua comitiva. E se Andrew Lowney estiver certo, o pior ainda pode estar por vir para Randy Andy. Seu livro, intitulado A Ascensão e Queda da Casa de York, é uma denúncia chocante do que realmente aconteceu entre o príncipe desonrado e o financista, e muito mais. Com anos de pesquisa, arquivos da BBC, entrevistas e e-mails vazados, a investigação de Lowney traça um retrato forte. Homem protegido por privilégio real, viciado em sexo desde a infância e arruinado por sua aliança com o criminoso sexual mais notório do mundo. Segundo Lowney, Epstein chamou Andrew de seu troféu do Super Bowl. Ele usou o príncipe para conseguir informações valiosas depois repassadas ao Mossad e a outras agências de inteligência estrangeiras. O vínculo entre príncipe Andrew e Jeffrey Epstein começou antes, durou mais e foi mais próximo do que já admitido. A amizade deles era tão depravada que até Epstein, auto-intitulado Rei das Perversões, ficou chocado com os desejos sexuais do príncipe, segundo o livro. Em entrevista, Lowney disse que o príncipe era um idiota útil, dando a Epstein respeitabilidade, acesso a líderes políticos e oportunidades de negócios. Epstein ofereceu a Andrew a chance de se juntar aos super ricos e viver o estilo de vida que ele sempre quis. Um fluxo constante de mulheres, possibilidade de ganhar muito dinheiro, alguém para bancar seu luxo e quitar as dívidas da ex-esposa Sarah Ferguson. Segundo Lowney, enquanto o membro da realeza britânica espionava sem saber para Epstein, também se comprometia, tornando-se a ferramenta ideal. Mas Lowney não é o único a fazer essas afirmações. O antigo mentor de Epstein, o fraudador em série Stephen Hoffenberg, contou a mesma história. Hoffenberg foi ex-presidente da Towers Financial Corporation, agência de cobrança de dívidas exposta como esquema de pirâmide em 1993. A Comissão de Valores Mobiliários considerou isso um dos maiores esquemas de pirâmide da história. Na época, a Towers Financial usou demonstrações financeiras falsas para atrair investidores sob falsos pretextos. Hoffenberg ficou 18 anos preso. Mas, segundo ele, Epstein foi seu parceiro no esquema de pirâmide e cometeu vários crimes com ele diariamente. Ele tem um dom extraordinário, onde controla as pessoas que conhece e as manipula totalmente com seu carisma, afirmou Hoffenberg. Em uma entrevista ao tabloide britânico The Sun em 2020, Hoffenberg também afirmou que Epstein se gabava para seus amigos sobre como iria vender os segredos do príncipe Andrew para o Mossad. Segundo Hoffenberg, Epstein conseguia manipular Andrew, o que é um fato. Sua habilidade de manipulação era extraordinária. Andrew respeitava muito Epstein e estava impressionado, o que o tornou vulnerável a ele. Hoffenberg revelou que o avião de Epstein, chamado Lolita Express, tinha uma lista de jovens mulheres para festas organizadas por Epstein para amigos como o príncipe Andrew. Tudo era filmado por uma câmera de armadilha nessas festas, permitindo que Epstein usasse as gravações para lucro e as entregasse ao Mossad. Lembro que Andrew participou de muitos eventos quando Epstein assumiu a casa em Manhattan nos primeiros anos, segundo ele. Andrew era atraído por garotas e vida agitada, fantasia que Epstein proporcionava. Em troca, Andrew passava informações para Epstein, que as enviava a Israel. Depois de cumprir 18 dos seus 20 anos de prisão, Hoffenberg se tornou um cristão renascido e afirmou estar agindo em nome de suas vítimas. Ele morreu em agosto de 2022 aos 77 anos. Do ponto de vista de Andrew, isso provavelmente foi um acontecimento afortunado. O que vem a seguir? De acordo com Lowney, as revelações são apenas a ponta do iceberg quando se trata das tendências sexuais de Andrew. As inclinações de Andrew começaram quando ele ainda era muito jovem. O problema agravou-se quando Andrew perdeu a virgindade após o pai de um amigo contratar acompanhantes para eles. A fonte de Lowney disse ainda que o príncipe foi vítima de abuso sexual. O jornalista canadense Ian Halperin foi o único a entrevistar Epstein em detalhes antes de sua morte e deu a Lowney acesso exclusivo a seus registros. Em um e-mail, Epstein afirmou que ele e Andrew eram muito semelhantes, já que ambos eram viciados em sexo compulsivos e até dividiam as mesmas mulheres. Andrew foi a única pessoa que conheci mais obcecada por sexo do que eu, ele afirmou. O príncipe era o animal mais pervertido no quarto, ele escreveu, dizendo que gosta de coisas até perversas para mim, e eu sou o rei da perversão. Lowney também revela que as declarações originais de Giuffre também alegavam que Andrew fez lobby em nome de Epstein após sua prisão, trabalhando para garantir que ele recebesse uma sentença leve. Epstein retribuiu quitando as dívidas substanciais de sua ex-esposa, Sarah Ferguson.
A mídia britânica reagiu com choque às alegações, destacando em manchete que o príncipe Andrew pode ter sido secretamente filmado com jovens mulheres que ele teria abusado. No mesmo dia, um Andrew aparentemente desesperado enviou um e-mail para Maxwell. Me avise quando puder conversar. Tenho perguntas específicas sobre Virginia? O Palácio de Buckingham negou firmemente qualquer impropriedade de Andrew, assim como toda a família real. Negaram que o Duque de York teve qualquer contato sexual ou relação com Virginia Roberts. No entanto, o apoio do palácio parece ter acabado. Após anos entre silêncio e negação das acusações de abuso sexual, o Palácio de Buckingham agora adota postura muito mais rígida. E ainda existe a ameaça de novas revelações. Como Lone destaca em seu livro, se investigações sérias sobre as alegadas perversões do príncipe se somarem à apuração de sua má conduta pública, isso pode desacreditar de vez a família real, podendo até levar a um impeachment e ao fim do reinado da Casa de Windsor. E não seria o primeiro escândalo a abalar o palácio. Saiba mais assistindo aos segredos sujos da família real finalmente expostos ou clique neste outro vídeo.